Bem, prosseguindo o conteúdo do oitavo ano, eu convido vocês para abrir o livro na página 84, que na página 84 nós vamos ter esse relato sobre as causas econômicas e políticas da crise do absolutismo monárquico, não é? Então nós temos na página 84 a seguinte situação do oitavo ano, a continuação. Diz assim: vários fatores econômicos e políticos fizeram com que o terceiro estado passasse a pressionar ainda mais a coroa francesa. Esses problemas levaram o antigo regime a um desgaste, o que conduziu à chamada Revolução Francesa em 1789. Continuando aí, página 84. Vale lembrar que os problemas financeiros causados por gastos do terceiro do Estado francês, principalmente no apoio à independência dos Estados Unidos, também colaboraram para a crise social na França. Isso foi largamente usado pela burguesia para que o povo ficasse a seu lado na luta para acabar o regime absolutista e instalar uma república com sólida igualdade política e econômica. Tá bom? Então, essa conjuntura fez com que o governo francês gastasse muito dinheiro e não fizesse investimentos para que a população tivesse acesso à alimentação, para que a população tivesse acesso a mais comidas, pudesse estar numa situação socioeconômica melhor. Pelo contrário, ele tomou medidas, tomou ações somente para gastar muito dinheiro, deixando a população ali desprovida de qualquer assistência, de qualquer possibilidade de melhoria, de situação que pudesse a população se alimentar, principalmente de alimentação. Pois bem, ainda na página 84 nós temos um outro item que diz aqui assim: os fatores financeiros e econômicos da crise. Uma das principais críticas da burguesia, dos iluministas e do povo em geral tinha a ver com os gastos da coroa francesa. Presta atenção aí. Isso, muito bem, viu? Os críticos defendiam que, em tempos de crise, deveria haver uma economia e equilíbrio nas despesas públicas. Essas despesas públicas faz referência aos gastos nos investimentos, a fim de evitar que a população que já tinha passado fome sofresse ainda mais. Sem dúvida, isso aumentou as críticas ao antigo regime, principalmente após alguns gastos que deixaram a França com muitas dívidas e que resultaram no aumento de impostos cobrados ao povo, mais particularmente aos comerciantes burgueses. Como é que era isso? Quando o governo estava em dificuldade, até hoje é assim, quando o governo está em dificuldade, uma das primeiras providências dele é aumentar os impostos, porque ele vai aumentar os impostos, vai arrecadar mais dinheiro e vai conseguir ali, ou não, equilibrar as finanças, regularizar as finanças. Se está gastando muito, vai passar agora a gastar menos e vai equilibrar o gasto e as despesas, se ele for cobrar mais impostos, não é? Agora, claro que isso não é justo. Não. Como é que você está em dificuldade financeira, a população já está sofrendo e você acha por bem aumentar o valor do imposto? Isso é ruim para a população.
Tem que procurar encontrar ali um equilíbrio, uma situação de equilíbrio entre essa situação financeira. Quase que não saiu, não foi, mas saiu, graças a Deus. Então, prosseguindo aí no nosso livro, tem o déficit público financeiro se acentuou com as regalias ao alto e baixo clero. Ou seja, esse clero aqui faz referência a quem? Isso, faz referência ao chefe ou líderes religiosos, não é? Que pertencem ao primeiro estado. E o déficit público significa, nesse link, acontece quando as despesas públicas são maiores que as receitas. Então, que as despesas são maiores, por exemplo, você gastar 30 milhões de despesa e a receita ser de 20. Você tem aí um déficit. Você tem aí uma situação que está desfavorável na balança. Ou seja, você gasta mais do que arrecada. Na sua vida financeira também é isso. Você tem que gastar menos, tem que gastar de acordo com a sua renda, de acordo com aquilo que você ganha. Aí você vai gastar, tá bom? O que é que temos aqui no 84 indo para 85? As regalias, ou seja, privilégios ao alto e baixo clero, e os recursos usados na guerra da independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, já que os franceses tinham interesse em estabelecer relações comerciais com os Estados Unidos, que beneficiassem economicamente a França. No campo da economia, sua parte mais estrutural, a coroa francesa não conseguia controlar a insatisfação popular. É isso que vai ocorrer. O aumento dessa insatisfação vai facilitar o interesse da burguesia de ir incitando a população a pegar em armas. Vamos se rebelar, esse rei faz isso, ele tem atitudes horríveis, não governa bem, estamos passando fome, a população passando fome, isso é justo? Começou assim, começou essa situação a ser colocada. Isso foi crescendo, foi germinando esse pensamento, essa teoria, essa defesa de mudança, tá bom? Pois bem, prosseguindo aqui. Na página 85, todas as medidas para recuperar a economia na prática causavam mais impacto financeiro ao povo e à burguesia comercial. Todo o problema estava na produção e distribuição das riquezas. Quem produzia não tinha acesso à riqueza, pois esta riqueza estava concentrada nas mãos do primeiro e segundo estado. Então, quem era do terceiro estado não tinha direitos a privilégios e não tinha acesso a determinadas situações econômicas que tinha quem pertencia ao primeiro e ao segundo estado. Prosseguindo aí, os principais fatores da crise econômica do antigo regime foram, não é? O primeiro fator, a assinatura de tratados comerciais com os Estados Unidos, a Inglaterra, entre outros, o que baixava a tributação para produtos importados e aumentavam as taxações dos produtos internos. Isso prejudicou os comerciantes franceses e as poucas indústrias existentes, pois ficava difícil competir com os produtos externos. Um outro fator que vai facilitar essa crise na França, a pequena quantidade de indústrias existente na França. Era um complicador para o desenvolvimento econômico. Isso tinha a ver diretamente com a crise das manufaturas, que funcionavam no formato de corporações com trabalho compulsório. Esse trabalho compulsório é um trabalho obrigatório, que a pessoa é levada a fazer mediante ameaças, obrigando a pessoa a fazer alguma coisa. É um trabalho compulsório. Então, um outro item
que é um fator da crise econômica do antigo regime, ou seja, a crise econômica da monarquia, por fim, a crise da produção agrícola. Olha aí que eu falei, não foi? Os eventos climáticos que vão atrapalhar, prejudicar a produção agrícola na França. Então, se havia uma má distribuição, não desenvolvimento, má distribuição, que a população não tivesse direito ao desenvolvimento, ter acesso a essa comida, essa alimentação, e agora piorou quando fatores climáticos como seca e um inverno rigoroso irão prejudicar as plantações francesas. Então, o frio devastou as plantações e a produção não acompanhou o crescimento populacional. Ou seja, a população aumentando, é preciso também aumentar a oferta de alimentos. No entanto, isso não estava ocorrendo na França. Pelo contrário, estava ocorrendo uma redução de oferta de alimentos, por conta também desses efeitos climáticos que eu acabei de citar. O fato de a renda oriunda das plantações ficar nas mãos de uma aristocracia só piorou a situação. Entre 1715 e 1789, ano da Revolução, a população tinha aumentado em cerca de 9 milhões. Tudo isso levou o caos social e a fome no território francês. E aqui você está tendo aqui um gráfico que aponta a população francesa, inclusive subdividida nas classes sociais. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado você tem aí 125 mil pessoas, o segundo 375 mil pessoas e o terceiro estado 24 milhões e meio, não é? 24 milhões e meio. Fatores políticos para essa crise do antigo regime. Logicamente, não se pode analisar fatores sem relacionar principalmente a economia e política que caminham juntas. Para exercer controle sobre as decisões econômicas e financeiras, é preciso estar no controle do regime político. No caso da monarquia absolutista, como diz o nome, prevalecia sempre a figura do rei, e foi justamente nesse modelo político que passou a ser contestado na França, inclusive por parlamentares que pertenciam à nobreza francesa. Bem, pessoal, eu vou concluir por aqui a aula de hoje. Vou deixar vocês, não é, com a atividadezinha da página 88, né? Página 88, deixa eu pegar aqui. Meu Deus, eu pego aqui essa caneta aqui fazendo tanto barulho. Página 88, deixa para vocês fazerem, tá bom? Atividadezinha de casa. E também a página 89, só a terceira questão. Só a terceira questão, tá bom? Tchau para vocês, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau.